Olá, boa tarde. Uma reunião no Palácio do Planalto reuniu autoridades dos três poderes para tratar sobre o combate à violência nas escolas. A presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Rosa Weber, destacou o programa Justiça Restaurativa do CNJ, responsável por promover a cultura de paz nas escolas, com o apoio do Poder Judiciário em todo o Brasil. Eu sou Rafaela Vivas e a reunião é um dos assuntos do dia. Vamos aos demais. Com autorização do Supremo, Polícia Federal realiza operação para identificar pessoas que participaram dos atos de 8 de janeiro. Supremo Tribunal Federal começa a analisar se recebe ou não denúncias oferecidas pelo Ministério Público Federal contra 100 envolvidos nos atos antidemocráticos. E ainda, campanha entrega legal. Poder Judiciário de Mato Grosso leva informações aos profissionais da saúde que trabalham em maternidade. O Supremo Tribunal Federal começou hoje a analisar se recebe ou não as denúncias oferecidas pelo Ministério Público Federal contra os envolvidos nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Esse é o julgamento com o maior número de denúncias analisadas ao mesmo tempo pela Suprema Corte, ao todo 100. Quem tem os detalhes ao vivo é a repórter Carolina Chaves. Olá, Carol, muito boa tarde para você. Olá, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, a análise no plenário virtual começou às 0 hora de hoje. São várias denúncias apresentadas pelo Ministério Público Federal contra 100 pessoas envolvidas de alguma forma na invasão e depredação de prédios dos três poderes aqui em Brasília. No total, a PGR ofereceu 1.390 denúncias. As acusações das pessoas que estão presas devem ser apreciadas com prioridade. O que os ministros começaram a analisar hoje, na verdade, Rafaela, é se aceitam ou não as denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República. O relator, ministro Alexandre de Moraes, já votou pelo recebimento das denúncias e transformar os investigados em réus, e o ministro Dias Toffoli acompanhou o relator. Bom, o julgamento deve terminar na próxima segunda-feira, dia 24, e se o plenário virtual decidir por aceitar essas denúncias, aí passa para outra fase do processo. Apresentação de mais provas, oitivas das testemunhas, e só depois que o Supremo vai julgar se há culpados ou inocentes. E hoje pela manhã, Rafaela, a Polícia Federal deu início à 10ª fase da Operação Lesa Pátria, para identificar pessoas que participaram, financiaram ou contribuíram de alguma forma para os ataques do dia 8 de janeiro deste ano aos prédios aqui na Praça dos Três Poderes. Vamos acompanhar na reportagem. A Operação Lesa Pátria foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal para identificar envolvidos nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro deste ano. Ao todo, estão sendo cumpridos 16 mandados de prisão preventiva e 22 de busca e apreensão em 7 estados e no Distrito Federal. Pelo menos 13 pessoas já foram presas. Os envolvidos são investigados pela prática de crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido. A operação vai prosseguir com atualizações periódicas dos números de mandados judiciais, pessoas capturadas e foragidas. O Ministério Público Federal condenou o ex-prefeito do município piauiense de Luiz Correia por improbidade administrativa. As informações com o repórter Pedro Canguçu.
O ex-prefeito Luiz Pedrosa foi condenado pela Justiça Federal do Piauí por improbidade administrativa. Ele é acusado de má administração da cidade e de não prestar contas dos recursos federais do projeto Sentinela, uma rede de apoio a crianças e adolescentes vítimas de violência, abuso e exploração sexual. De acordo com o MPF, Pedrosa desviou e aplicou indevidamente os recursos federais destinados ao projeto. O Ministério Público calcula que mais de R$40 mil foram desviados. Além de perder os direitos políticos por 8 anos, o ex-prefeito terá de devolver R$69 mil aos cofres públicos do município. Agora vamos falar sobre adoção. No Rio Grande do Sul, estão abertas as inscrições para pessoas habilitadas nesse processo que querem participar da 5ª edição do Dia do Encontro. O evento vai acontecer no dia 20 de maio, em Porto Alegre. A ação é da Corregedoria Geral da Justiça, realizada por meio da Coordenadoria da Infância e Juventude, e incentiva a adoção tardia e de difícil colocação. As informações com Paola Marcon. O projeto Dia do Encontro é uma oportunidade para que crianças e adolescentes aptos à adoção e pretendentes habilitados no Cadastro Nacional de Adoção e Acolhimento possam interagir e se conhecer melhor. São realizadas atividades lúdicas e recreativas com o objetivo de proporcionar a integração entre os participantes. É uma proposta para oferecer momentos de socialização das crianças e adolescentes fora do espaço de acolhimento institucional. Para mais informações, entre em contato pelo e-mail adoção@tjrs.jus.br. Em Mato Grosso, o Judiciário fortalece a campanha Entrega Legal ao levar informações aos profissionais da saúde que trabalham em maternidade. A intenção é garantir o acolhimento às mães que decidem pela doação do bebê após o parto e também o bem-estar da criança. A reportagem é de Maritza Fonseca. Para fortalecer a campanha permanente da entrega legal à adoção, a Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso determinou que as 79 comarcas intensifiquem a divulgação do artigo 19A do ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, que prevê a entrega voluntária para a adoção. Em Cuiabá, a juíza Gleide Bispo Santos visitou as maternidades para preparar os profissionais da saúde sobre o tema. Porque a entrega de bebê para a adoção não é uma decisão fácil, não é uma decisão simples. Então a mãe merece todo o cuidado, todo o respeito. Não podemos fazer nenhum juízo de valor, com relação a essa entrega, nem a essa atitude, de forma que conversar com os profissionais da saúde é importante para a vara da infância e juventude, exatamente para que nós possamos trabalhar em sintonia, em conjunto. Esta turma, formada por profissionais do Hospital Geral, compõe a equipe multidisciplinar da unidade que já realiza o acolhimento às mulheres grávidas, que demonstram a vontade de fazer a doação voluntária da criança. E poder acessar todo esse conhecimento, trazer esse treinamento para a gente, sem dúvida nenhuma fará com que o nosso trabalho seja feito ainda mais de uma forma coerente, ética e humanizada. E principalmente porque nós somos um hospital escola, então nós formamos novos profissionais. Então esses profissionais, esses residentes, alunos, estão todos hoje aqui também e já serão capacitados para que saiam daqui quando se formar, também conhecendo o projeto, conhecendo essa nova maneira e possam ser replicadores, dessa entrega legal onde forem trabalhar. Em Mato Grosso, o número de mulheres que aderiram à entrega legal tem crescido a cada ano. Em 2021 foram 12, em 2022, 27 e em 2023, de janeiro até 10 de abril, 9 entregas foram realizadas. A seguir, Polícia Federal deve enviar hoje uma equipe aos Emirados Árabes Unidos para trazer ao Brasil o empresário Thiago Brenan. Vamos falar sobre como acontece o processo de extradição. Daqui a pouquinho eu volto já. A Polícia Federal já enviou uma equipe aos Emirados Árabes Unidos para trazer de volta ao Brasil o empresário Thiago Brenan. Ele foi preso nesta segunda-feira em um hotel em Dubai. Acompanhe mais informações do caso na reportagem de Anderson Arcoverde.
Tiago Brenan estava foragido nos Emirados Árabes Unidos desde setembro do ano passado. A extradição do empresário de 42 anos foi aprovada pelas autoridades daquele país no último sábado. Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, Brenan responde a 8 processos criminais e é alvo de 5 mandados de prisão preventiva. O empresário é acusado de agredir uma modelo, sequestrar e tatuar à força outra mulher e estuprar 2 outras mulheres. Em nota, o Ministério Público de São Paulo afirmou que a extradição de Tiago Brenan é uma vitória para o sistema de justiça do Brasil e que, com a presença dele em solo brasileiro, o andamento das ações será acelerado. Bom, e agora para explicar para a gente o processo de extradição, como é que vai ficar o próximo passo, o day after desse caso, eu converso ao vivo, de forma remota, aqui com o advogado Eduardo Silva de Araújo. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Boa tarde, em primeiro lugar. Boa tarde, Rafaela. Obrigada pelo convite. Bom, explica pra gente. A Polícia Federal já enviou uma equipe, inclusive, Tiago Brenan deve chegar no Brasil hoje, amanhã, a gente tem essa expectativa, né? Por que esse trâmite foi tão demorado? É sempre assim ou esse caso envolve peculiaridades? Esse caso ele envolve não somente a legislação brasileira, como também alguns acordos que aí dependem não só da parte procedimental jurídica, por assim dizer, mas também acordos que envolvem uma questão mais política. Nem tanto procedimental, nem tanto política. Então, achar o equilíbrio entre esses dois lados é bastante complicado. Então, de fato, já existiam 5 outros mandados de prisão em relação ao desfavor do seu Tiago, né? E com esse último expedido agora na última segunda-feira, foi possível, através desse acordo de cooperação, que foi inclusive assinado em 2021 entre o país que ele se encontrava, os Emirados Árabes Unidos e o Brasil, que possibilitou que houvesse essa extradição. Então, é de fato um processo que precisa obedecer um ritmo, uma cadência e também precisa aguardar decisões que não dependem tão somente do governo ou da justiça brasileira. Então, por isso, dessa demora. Quer dizer, esse processo começou em novembro do ano passado, né? Ele, inclusive, pagou uma fiança, chegou a ser preso, o Tiago pagou fiança e foi solto. No Brasil, por exemplo, ele responde por diversos crimes, são crimes que não dá para pagar fiança e sair. Lá pode, mesmo ele respondendo esse crime no Brasil? Sim, como ele não estava em território brasileiro, os Emirados Árabes Unidos, as autoridades de lá daquele país, verificaram que era um crime que poderia se pagar uma fiança e se responder a esse delito em liberdade. Então, foi o que aconteceu. Quando ele chegou aos Emirados Árabes Unidos, ele foi preso, efetivamente, e logo após, verificada a possibilidade do pagamento dessa fiança para que essa liberdade continuasse, a liberdade assistida, né, através do monitoramento das autoridades árabes, ele foi paga essa fiança, que no Brasil, de fato, não aconteceria. Uhum. Então, como ele está nesse outro país e, de fato, nesse país, esse tipo de delito caberia o pagamento dessa fiança, então a legislação possibilitou que isso acontecesse. Eu chamei a atenção aqui no início, né, para a demora do caso, porque realmente isso se arrasta já há alguns meses. O presidente Lula cumpriu a agenda oficial lá no último fim de semana, negou que tivesse tratado sobre esse caso, né, mas, curiosamente, após essa visita, a negociação começou a andar e realmente o Tiago chegará ao Brasil essa semana. Geralmente, se não tivesse esse acordo, existe o acordo entre Brasil e Emirados Árabes, o processo seria mais lento ainda, né, doutor? Bem mais lento. Lembrando que esses processos de extradição, nesse caso, a literatura divide a extradição entre passiva e ativa. Nesse caso, é uma extradição ativa, que é aquela que o Brasil pede que o seu nacional seja encaminhado de volta ao território brasileiro para que ele cumpra, para que ele responda ao processo e, se condenado, cumpra essa pena aqui. Nesse caso específico, quando não há esse acordo de colaboração, você fica ainda mais na dependência da concessão. Então, se de fato não houvesse a assinatura desse acordo em 2021, esse processo todo seria até um pouco mais demorado, um pouco mais burocrático, porque aí sim, dependeria ainda mais de uma decisão política. O Estado não tem um prazo, né, para cumprimento da decisão? O Brasil pediu, já tem alguns meses, então não tem 60 dias, a legislação fala algo nesse sentido? 60 dias. 60 dias a partir do momento da prisão. Então, tomando que nesse último caso a prisão dele aconteceu no começo da semana, então já estaria bem dentro desse prazo, porque esses mandados já estavam na Interpol, na Difusão Vermelha, enfim. Esse novo mandado que chegou agora foi um mandado que também foi acrescentado a essa sistemática, e por isso houve a possibilidade do cumprimento, já se havia essas conversas no sentido de haver a extradição, então por isso que agora efetivamente operou-se a extradição.
Chegando ao Brasil, qual vai ser o desfecho desse caso? A tramitação segue normal em São Paulo? A jurisdição é São Paulo? São Paulo. Os mandados de prisão foram expedidos pela juíza da 6ª Vara Criminal, lá do Fórum de Barra Funda. Então, a Polícia Federal, assim que cumprir essa missão logística, não é porque a atuação da Polícia Federal, nesse caso, é mais logística de trazer o Nacional de volta para o território brasileiro. Ela vai entregar à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que aí vai tomar as providências normais, passa por uma audiência de custódia, conforme o entendimento do STF, nesse sentido, e aí depois a Secretaria de Assistência Penitenciária que vai determinar qual é a unidade prisional que ele vai aguardar, caso essa preventiva se mantenha, que me parece que é o que vai acontecer. Vou aproveitar a sua presença aqui para falar de um outro caso também de grande repercussão na semana passada, daquelas brasileiras que moram em Goiânia, que ficaram presas na Alemanha, né? Nesse caso, o Brasil não tinha um acordo com a Alemanha e aí, de fato, elas ficaram presas quase um mês injustamente. A Polícia Federal mandou todo um relatório, a investigação já apontava, né, a inocência delas. Foi um processo mais burocrático. O Ministério Público lá tem uma atribuição diferente do nosso Ministério Público aqui, né? Então, isso ilustra bem quando não há esse acordo de cooperação. Isso. Que a extradição é isso, né, doutor? É um acordo de cooperação entre os países. O Brasil tem mais de 30 acordos nesse sentido e, ainda assim, cada vez mais parece que esses acordos não são suficientes, né? O caso da Alemanha deixa isso escancarado e agora esse caso dos Emirados Árabes, que inclusive tem um fim positivo, né, porque impede que essa sistemática aconteça em outros casos, porque já havia acontecido anteriormente, de outras pessoas que respondem processo aqui foram aos Emirados Árabes e aí, como não havia na época esse acordo, impossibilitou essa extradição. Agora essa rota já fica impossibilitada, já fica inviabilizada para quem pretende ter esse tipo de posicionamento. Mas, de fato, se ter esses acordos de cooperação com o maior número de países possível é bom no sentido de coibir que esses crimes eles fiquem impunes. Doutor Eduardo, agora eu quero agradecer demais a sua participação e fazer uma correção. Lá no início, pandemia, durante muito tempo conversando de forma remota, inclusive acho que já conversamos, né, de forma remota, eu falei aqui, olha, doutor Tiago, forma remota, não, está aqui conosco ao vivo, que bom, sempre bom receber os convidados ao vivo aqui no estúdio, aqui no STF, na TV Justiça. Muito obrigada, viu, pela sua participação ao vivo conosco aqui no estúdio, doutor Eduardo. Obrigada pelos esclarecimentos todos. Agradeço, estamos sempre à disposição. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. A seguir, chefe dos 3 poderes se reúne para discutir violência nas escolas. As informações em instantes, voltamos já. O Superior Tribunal de Justiça debateu os direitos dos povos indígenas durante 2 dias de simpósio internacional sobre o tema. A repórter Samantha Peçanha acompanhou a abertura do evento. Reunir especialistas e autoridades nacionais e internacionais para aprofundar o diálogo sobre os direitos e as lutas dos povos originários. Esse é o principal objetivo do simpósio Povos Indígenas, Natureza e Justiça, organizado pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Associação dos Magistrados Brasileiros, com o apoio do Ministério dos Povos Indígenas e da FUNAI, além de patrocínio do Banco do Brasil. A presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, fez o discurso de abertura do evento. Ela ressaltou o papel da Corte na solução de conflitos envolvendo a cultura e a própria sobrevivência das populações indígenas. A prestação jurisdicional só será efetiva, de um lado, se partir da compreensão dos riscos enfrentados pelos povos indígenas quanto à sobrevivência própria, de seus saberes e de sua cultura, e de outro, se for salvaguardada a posse de suas terras, não só na Amazônia Legal, como também nas demais áreas ainda à espera de demarcação. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, também participou da mesa de abertura. Simpósio esse a conjugar cultura e direito, dando visibilidade à questão indígena e à natureza no âmbito das comemorações do mês de abril. Sensibilizar corações e mentes e viabilizar caminhos jurídicos de tutela efetiva nos termos da nossa Constituição Cidadã de 1988. O simpósio também contou com a inauguração da exposição do fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado, intitulada
Povos Indígenas, Natureza e Justiça. O coordenador científico do evento e ministro do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, afirmou que é necessário dar maior visibilidade ao tema, não só por meio da arte, mas também a partir da prestação jurisdicional. E sobre os povos indígenas, nós precisamos entender, nós juízes, que nós somos convocados a protegê-los não porque nós queremos ou desejamos, mas porque a Constituição e as leis determinam. O juiz que não entender isso estará sendo desobediente, desrespeitoso com a Constituição e com as leis. E certamente não terá um bom julgamento pelas gerações futuras. Participaram ainda da mesa de abertura do simpósio a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, a deputada federal Célia Chacriabá, o presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Frederico Mendes Júnior, a diretora jurídica do Banco do Brasil, Lucinéia Possar, e o fotógrafo Sebastião Salgado. O evento está sendo transmitido pelo YouTube do STJ, recomeçou hoje às 9 da manhã e segue até o fim do dia. Bom, e a exposição fotográfica que você acompanhou na reportagem, Povos Indígenas, Natureza e Justiça, estará aberta ao público a partir de amanhã, quarta-feira. Os interessados podem agendar a visita pelo site stj.jus.br. Autoridades dos 3 poderes se reuniram hoje pela manhã no Palácio do Planalto para debater o combate à violência nas escolas. Quem acompanhou e traz agora as informações ao vivo para a gente, a repórter Evne Araújo. Olá, Evne, muito boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde. Bom, essa comissão interministerial é formada por 8 ministérios do governo federal e agora conta com o apoio do Congresso Nacional, do Poder Judiciário, dos estados e de municípios. Para se ter uma ideia, nos últimos 10 dias, o canal criado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública para receber denúncias e relatos sobre violências e ataques às escolas já recebeu quase 7.500 denúncias. Bom, a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, esteve no Palácio do Planalto, participou dessa reunião hoje de manhã e destacou o empenho do CNJ em promover o programa Justiça Restaurativa em todos os estados. Essa é uma iniciativa bem bacana do Poder Judiciário que incentiva a paz nas escolas por meio de ações bem próximas aos estudantes. Já o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo e também presidente do Tribunal Superior Eleitoral, falou sobre como o discurso de ódio disseminado na internet influencia condutas criminosas, atitudes violentas e relembrou sobre a organização dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro, que hoje inclusive completa 100 dias. Vamos ver um pouco o que falaram os ministros na reunião. O Conselho Nacional de Justiça, ele congrega órgãos técnicos que têm todas as condições para auxiliar no enfrentamento deste tema tão difícil, complexo e multidisciplinar, na medida que envolve não só a proteção da criança, mas também, o que é muito importante, o manejo de medidas socioeducativas, porque estamos vendo também adolescentes envolvidos nos atos de violência. Então, além do nosso programa de justiça restaurativa, temos também outros programas que passam pelo Fórum Nacional da Infância e da Juventude, o FONINGE, né, também dedicado à promoção e à proteção de crianças e adolescentes. O modus operandi dessas agressões instrumentalizadas, divulgadas, incentivadas pelas redes sociais em relação às escolas, é exatamente idêntico o modus operandi
que foi utilizado contra as urnas eletrônicas, contra a democracia, o modus operandi instrumentalizado para o dia 8 de janeiro. Não há nenhuma diferença. É exatamente idêntico. Ainda as redes sociais se sentem terra de ninguém. Ainda se sentem uma terra sem lei. Então, nós precisamos, de uma vez por todas, determinar que o que não pode ser feito na vida real, no mundo real, não pode ser feito no mundo virtual. Perfeito. Com essa declaração, a reflexão muito potente do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, nosso ministro aqui do STF, Alexandre de Moraes, a gente termina essa edição por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde, até amanhã. Tchau, tchau.